Jesus pode te levantar? Eu creio, então levanta e anda. E o paralítico levantava. E ele andava mais um pouco e via o cego enxergava. E pessoas caíam manifestadas de demônio, e ele expulsava em nome de Jesus. E na corrida dele encontrou alguém que estava lendo, naquele tempo, o Velho Testamento, porque ainda não tinha o Novo Testamento. E estava lendo aquele Velho Testamento, daí ele chega até ele, escuta, você entende que você lê? Aí aquele homem diz assim, como posso entender se não tem alguém que me explique? Veja a necessidade de alguém que evangelize, de alguém que maneje bem a palavra de Deus, alguém que pregue o verdadeiro evangelho genuíno da graça de Deus, amém? Que não é esse evangelho xoxo que estão pregando aí, dizendo assim, irmão, irmã, estenda a mão, olha aí a chave da vitória, pega aí, toma posse, mas isso é evangelho xoxo. Deus não está querendo que você abra a mão e pegue uma tal chave. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Amém? Não tem que abrir campanha de não sei o quê, campanha, entendeu? Para receber a bênção, né? Campanha do sal grosso, né? Você vai vir aqui, meu amigo, minha amiga. Você vai passar pela corrente do sal grosso. Você vai trazer um envelope, né? Você vai pôr R$1.000 no envelope. Isso é evangelho xoxo. Esse é um evangelho que não salva, que não liberta. Mas o Felipe ali, o que ele fez? Ele então, aquele homem disse, como posso entender se não tem quem me explique? E aquele homem disse assim, vem até aqui e me ensina o evangelho. Jesus, a Bíblia diz que Felipe se achegou àquele homem e evangelizou aquele homem, eles estavam passando perto de água, onde havia uma represa. Ele disse, aqui tem água, o que impede eu de ser batizado? O que impede eu de ser batizado? Aí Felipe disse assim, se você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, e ele morreu na cruz para salvar, você pode se batizar agora mesmo. E a Bíblia diz assim, que aquele homem então, Felipe desceu com aquele homem até a represa e batizou aquele homem. E a palavra de Deus diz que quando ele batizou aquele homem, Felipe, desapareceu. Deus tirou Felipe dali. Porque naquele tempo, meu irmão, não tinha Disque Moto, não tinha Uber, né? Não é verdade, irmã? Não tinha, né? Não tinha, eles não tinham cavalo, cavalo tinha, mas não tinham, carro não existia, avião não existia. Então o que acontece? Deus então já falava assim para Felipe, né, irmã? Felipe, batizou o homem, só estou terminando de batizar ele aqui, Jesus. Pronto, batizei. Então vamos, Felipe, que eu vou levar para outro lugar. E aí diz a Bíblia que aquele homem, então, ele foi levado Felipe foi arrebatado e levado para outro lugar para pregar o reino de Deus. Amém? Então, meus amados, o que acontece? Por que eu estou dando toda essa volta da palavra, né? Vamos se assim eu posso dizer? Estou dando toda essa volta justamente para aqui apresentar o autor e consumador da nossa fé, amém? Que é o Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Quando a pessoa entende o Evangelho, entende a salvação, a vida eterna, e ela recebe na oração o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, naquele momento, essa pessoa é recolhida para o corpo de Cristo. Amém? O corpo de Cristo é a verdadeira igreja. A igreja não é templo. A igreja não é templo físico. Não é placa que está escrito Igreja Batista, Igreja Assembleia. Isso aí não é igreja. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo, aonde todos os cristãos estão reunidos em uma só fé. Amém? Então Jesus é a cabeça da igreja. Nós, então, quando recebemos Jesus no coração, nós passamos a ser, então, cristão. E a palavra cristão significa seguidor de Cristo. No momento em que
nós somos cristãos, nós fomos então adotados por Deus para o corpo de Cristo, amém? E estando no corpo de Cristo, meu irmão, não, falta alguma coisa para quem está dentro do corpo de Cristo? Não falta. Deus é todo poderoso. E aí, quando nós estamos dentro do corpo de Cristo, Deus, o Senhor Jesus Cristo, se torna o nosso advogado. Amém? Ele se torna o nosso advogado. Está escrito lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, vamos ver aqui se eu já acho aqui. O celular não foi... Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim... Desde que você o comprou no... Essas propagandas aqui enchem o saco, né? E eu esqueci a minha Bíblia lá, essas propagandas. Você vai abrir o aplicativo da Bíblia, vem com as propagandas. Mas eu sei que está escrito lá. Está escrito assim, ó, filhinhos... pode ser. Pode ser? Pode, é mais, né, melhor. Ali diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se porventura alguém vier pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, amém? Então ele é o nosso advogado. E nós estando dentro do corpo de Cristo, as bênçãos de Deus nos acompanham, amém? Obrigado, irmãos. Tá certo. Então nós estando dentro do corpo de Cristo, as bênçãos de Deus acompanham. Isso aqui quando sai. Deus seja louvado. Vamos ver aqui onde eu falei. Apocalipse. Não pode ser outra coisa. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2 diz assim, ó. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Foi o que eu acabei de falar, né? Aleluia, glória a Deus. Eu já tenho a Bíblia na cabeça. Deus seja louvado, né? Os versículos já estão na minha cabeça. Então, meus amados, o que acontece? Quando você passa a ser seguidor de Cristo, recebendo Ele no coração, da outra vez foi fácil por isso aqui. Recebendo Ele no coração, o que acontece? Deus dá a salvação e a vida eterna, amém? Quando nós sairmos desse corpo, vamos estar morando com Cristo eternamente no reino do nosso Pai, amém? Mas, enquanto nós estamos aqui na terra, então no corpo de Cristo, Deus põe as pessoas com os dons espirituais, né? Eu tenho os dons que Deus me deu e por isso eu estou aqui. Porque o Senhor Jesus, Ele quer que nós, dentro do corpo de Cristo, nós façamos as visitas e oramos pelas pessoas. E usamos o nosso dom. Cada um tem um dom, né? Deus me deu o dom de curar a enfermidade e dom de libertação, né? De expulsar espíritos malignos e orar por pessoas enfermas. Então, dentro do corpo de Cristo, meu irmão, fica valendo todas as bênçãos que Deus deu para nós através da Escritura. Amém? Salmo 91 mesmo diz, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quer dizer, ali também fala que nenhuma praga vai vir na tua casa, nem mortandade, 1000 cairá à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e não será atingido, né? Salmo 34, 15 diz assim, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, né? Então, o que